poder que não tem nem voto se intrometer toda hora nos outros dois poderes. Só que, hoje, temos um passo positivo. Uma juíza do Supremo, que já foi presidente do Supremo, Carmen Lúcia, ao receber um pedido de um ex-presidente do PT, o deputado Rui Falcão, foi 2 vezes presidente do PT, uma vez por 1 ano, outra vez por 6 anos, e um ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad, que perdeu por 11 milhões de votos para Bolsonaro, eles pediram que o Supremo mande o presidente da Câmara examinar um pedido de impeachment deles lá de maio do ano passado, com base numa das manifestações que foi lá para frente do QG do Exército e que o presidente foi lá apoiar os seus manifestantes, né, porque tinha cartaz que pedia intervenção militar, que não aconteceu, só pedia, só se agora tem esse tipo de censura que não pode reivindicar nada, né? Pedir, todo mundo pede qualquer coisa, né? Está igualzinho à venda de vacina para o Ministério da Saúde, né? A venda que não houve. Bom, mas enfim. E aí a ministra decidiu o seguinte: arquive-se. Não tem liminar sobre mandado de segurança, porque, não viu exatamente o que ela disse, né? Que é bom marcar, porque macula o princípio da separação de poderes. Opa! Há uma vida nova no Supremo, será? Há um renascimento no Supremo? Aquele Supremo de anos atrás que eu cobria, e quando vinha queixas de questões internas da Câmara do Senado, simplesmente ia para o lixo. Não, isso aí, interna corporis de outro poder, o Supremo não se mete. Foi o que disse a ministra Carmen Lúcia para a dupla do PT. Bom, vocês vão de me perguntar, né, o que eu estou fazendo aqui de terno e gravata. É que hoje eu fiz uma palestra no Ministério da Defesa, a convite do diretor, do comandante da Escola Superior de Guerra e do ministro da Defesa, para oficiais generais e oficiais superiores das 3 forças. O tema é Brasil, a mídia, o jornalismo, a opinião pública, a democracia, o equilíbrio entre poderes, a verdade, as narrativas, os boatos, a militância, a falsidade, as mentiras, né? Tudo isso foi objeto da palestra e das perguntas, né? Foi um bom momento lá, inclusive para conversar bastante com o ministro da Defesa depois. Por falar nisso, ele me mostrou, né? O Brasil tem, lá na Olimpíada de Tóquio, 302 atletas. 91 são militares, 30%. Vocês lembram quando o militar sobe no pódio e faz a continência, toma posição de sentido na hora que toca o hino brasileiro e faz a continência para a bandeira? Pois é, isso foi criticado. Gente, aí eu lembro do episódio lá do condomínio que não queria a bandeira nacional hasteada no pórtico de entrada, né? Tem coisas assim que eu não consigo entender, né? Como eu fui criado numa casa em que todo mundo ama o país, né? Todo mundo reverencia a bandeira, o hino, a história brasileira, eu não consigo entender, parece que é coisa de apátrida, né? Então temos lá 91 atletas militares junto com os atletas civis, e é um símbolo de união, todos são brasileiros. Não tem um que vive num apartheid de um quartel. Saiu do quartel depois do expediente e está imbricado na mesma sociedade brasileira. Costuma-se dizer que Forças Armadas são o povo fardado, né? Apto a ser um poder de dissuasão contra ataques externos
e contra ataques à liberdade, à democracia e à Constituição. Simples assim. E novidade de hoje, eu acho que vai se formalizar na sexta-feira, com uma medida provisória, é a volta do grau de ministério, do status de ministério para a Previdência Social e Trabalho. Eu ainda há pouco, antes de gravar, estava conversando com um ex-ministro da Previdência, Jair Soares, ex-governador do Rio Grande do Sul. Foi ministro no governo Figueiredo. E ele me falava da importância disso. Os cálculos autuariais, todos os cálculos que têm que ser feitos, a previdência presente em cada lar brasileiro, a força da previdência e todas as suas consequências, a importância disso. E o Ministério do Trabalho, que foi criado pelo Getúlio em 1930. Então, esse ministério estava lá numa secretaria, no Ministério da Economia e pesando sobre os ombros de Paulo Guedes. Tinha lá uma secretaria, um secretário especial da Previdência, Bruno Bianco Leal. E ele vai ser o secretário executivo do ministério que voltará a existir. E o ministro será Onyx Lorenzoni, que já foi ministro da Cidadania e depois secretário-geral da Presidência. Lá na Presidência vai haver uma pequena mudança. Mas antes eu queria concluir sobre esse Ministério da Previdência, porque se Onyx Lorenzoni se desincompatibilizar em março para concorrer a um cargo eletivo, o secretário-geral é que vai assumir, porque tem feito um grande trabalho, Bruno Bianco Leal. E lá na Presidência, o ministro General Ramos passa para o lugar de Onyx Lorenzoni, né? E o gabinete civil vai ser comandado por um político que já foi do PFL, está um tempão no Partido Progressista, é o presidente do Partido Progressista, um partido que abrigou Bolsonaro por quase metade do seu período de política. Foi o partido em que ele esteve mais tempo, por 12 anos, o PP. É o Ciro Nogueira, hoje senador pelo Piauí, mas começou como deputado lá em 1995. Então ele tem um quarto de século de experiência no Congresso. Negociador, né? E ao mesmo tempo o presidente Bolsonaro traz o presidente do PP, pronto. Como é que o Centrão já fica sem uma perna e pende para o governo, né? Então recria um ministério muito importante, socialmente muito importante, né? Sem aumentar o número de ministérios, é bom lembrar, porque o Banco Central não tem mais o status de ministério, é um órgão independente e autônomo, é outra coisa. Então continua o mesmo número de 23 ministérios e são feitas mudanças lá dentro, né, que vão afetar positivamente na governabilidade, né, porque muita gente discute aí essa questão de governabilidade com essa Constituição que dá a responsabilidade de governo para o presidente, mas não dá os poderes estão com o Congresso, né? A gente viu aí a LDO, Lei de Orçamento Impositivo, né? Decisões que só o Congresso pode tomar e não o presidente, mas o Congresso, né, não tem a responsabilidade pelo governo. O chefe do governo é o presidente da República, e carecendo de poderes, né? E tem até o problema